Olá, rapaziada do canal Vasco em Pauta. Tudo bem com vocês? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Luiz e eu estou passando aqui hoje para fazer esse vídeo para a gente fazer os comentários pré-jogo do Vasco e Atlético Mineiro amanhã às 11 horas, Maracanã lotado, no Maracanã, e com a apresentação para o torcedor do Dimitri Payet, promessa de festa na apresentação, mas eu só espero que a festa fique só até o apito inicial do juiz e que, na hora que começar o jogo, amigo, é decisão. O Vasco não pode nem pensar em empatar esse jogo. Esse jogo é para ganhar 3 pontos. É um jogo em casa. Vasco está numa situação muito difícil e que, pela matemática, o Vasco tem que ganhar pelo menos os jogos em casa para a gente brigar lá na frente para fugir dessa zona de rebaixamento. E torcer contra os adversários também. Faz parte. Então vamos daqui a pouco comentar sobre isso. Mas antes eu queria voltar naquele assunto da justiça, no qual eu fiz um vídeo essa semana, colocando a minha opinião de quem esteve, de quem trabalhou a vida inteira na justiça. E eu falei que a justiça ela é falha, ela não é 100% legal, até porque ela é subjetiva e nem todas as pessoas conseguem separar o coração da razão. Nem todas as pessoas são seres humanos. Então, na verdade, aqueles que conseguem fazer essa separação que são ou que podem ser considerados bons desembargadores e os bons promotores, porque eles julgam com isenção. Como o julgamento é subjetivo, o direito dá margem a esse tipo de coisas. E como vocês puderam ver antes, uma das ações caiu na mão do desembargador Mulambo da Gávea. Aí ele deu contra o Vasco. Na outra, caiu na mão do Tricolete. Ele foi e deu contra o Vasco. E essa, a último recurso do Vasco, que deu favorável ao Vasco para jogar no Maracanã, caiu na mão do Vascaíno. O que aconteceu? Deu a favor do Vasco. Então, a gente não pode confiar muito na justiça. A justiça, infelizmente, falha pra caramba. Ela não consegue ser imparcial, só em alguns casos. Então, a gente ficou na mão dos caras aí. E isso aí acontece desde que eu me entendo por gente. O Mulambo da Gávea foi milhões de vezes ajudado. Também no STJD, a mesma coisa. Mulambo da Gávea foi milhões de vezes favorecido por conta dessas coisas que eu estou falando. E que se estraga, né? Infelizmente se estraga porque tem certas coisas que não dá para você querer favorecer o seu clube de coração, porque fica escandaloso, né, cara? E teve vários casos aí escandalosos que o Vasco foi garfado, mas garfado feio. Tanto dentro de campo pela arbitragem que entra com a camisa por baixo rubro-negra. Isso aí há muito tempo que acontece isso. Entendeu? Então, e fora de campo também, quando chega na esfera de julgamento, de justiça, acontece isso aí direto. Então, eu só queria comentar isso porque para exemplificar o que eu falei no vídeo da semana. E agora vamos voltar para o que interessa, que é o futebol, né? Amanhã, às 11 horas, temos esse jogo aí importantíssimo, com o Maraca lotado. A torcida já... Eu tinha certeza disso.
Em menos de 24 horas, esgotou os ingressos. Se tivesse outro Maracanã, a gente lotava também. Mas, infelizmente, não tem. E a torcida está carente porque estão fazendo covardia com o Vasco, afastando o Vasco, os torcedores do Vasco, do seu time. Não deixa acompanhar. É o único time que não pode jogar ainda com torcida, por incrível que pareça. É uma discriminação que fazem com o Vasco por ser localizado na Barreira. Quem faz isso é porque não conhece, está julgando sem saber, porque na Barreira, cara, nunca aconteceu nada comigo, eu não conheço ninguém que tenha acontecido alguma coisa na Barreira, de ser assaltado, e já saiu, tinha tiroteio. Gente, olha, tiroteio, essas porra toda tem em todos os lugares, pô. Até no Maracanã, pô. O Maracanã, várias vezes, pô, tem briga fora, tiro dentro ali nos arredores. Então, qual a diferença, pô? O Vasco não é mais seguro ainda. E, além de tudo, prejudicando os comerciantes da barreira do Vasco. Agora, quanto ao jogo, a gente está aqui ainda apreensivo para saber qual o time que o Ramon Dias vai escolher para entrar em campo. Por quê? Nós não vamos poder contar com o Luca Orediano, que tomou o terceiro cartão amarelo. Então, teoricamente, aquele lado direito ali vai ter que ser preenchido. E também nós temos o retorno do Praxedes no meio-campo. Então, a gente só vai poder fazer uma projeção. Mesmo assim, uma projeção que a gente vai fazer seria uma projeção do que nós pensamos do melhor time que pudesse entrar em campo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a gente não está no dia a dia do Vasco, né? A gente não está no dia a dia do Vasco, a gente não sabe quem é que está bem fisicamente, quem é que está treinando bem. Essas coisas é importante na hora de escalar o time, né? Mas a gente pode fazer uma projeção. Eu torno a dizer que eu já começaria tirando o Léo Jardim de goleiro titular. No meu time, ele não joga. No meu time, ele máximo ele é reserva. Mas, infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer. Isso aí não vai acontecer. Meu time, para entrar em campo, seria... não é o meu time. O time que eu acho que deverá entrar em campo com talvez algumas alterações de preferência do Ramon Dias. Bom, já falei que o Léo Jardim, para mim, não seria titular, mas eu acho que ele vai vir como titular do Vasco da Gama. Então, seria Léo Jardim. Eu não entraria com o Léo Bambu de lateral direito ali, mas eu acredito que essa opção do do Bambu, do Robson Bambu, ali pela direita, deve ser com certeza, alguma opção tática do Ramon Dias. Ele deve ter visto alguma falha e colocou o Bambu ali taticamente, porque individualmente ele não é jogador, né, para ser titular do Vasco. Mas, taticamente, ele é o titular. Bom, vou falar o time que eu acho que vai entrar em campo. Léo Jardim, Bambu, Léo, Medel e Piton. Zé Gabriel, Praxedes. Zé Gabriel, Praxedes. E aí eu tenho as minhas dúvidas. Bom, eu acho que ele não vai entrar com o Alex Teixeira.
Eu acho que não. Bom, vamos botar pela direita. Se tiver bem fisicamente, entra o Rossi. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acredito que o Rossi não vai estar 100% ainda para jogar. Então, eu acho que ele vai passar o Gabriel Peck para a direita, vai entrar com o Veguete e com o Eric Marques pela esquerda. Ainda tem um jogador pelo meio ali que eu não sei quem que ele vai colocar. Se vai ser o Alex Teixeira, se ele vai vir com mais um volante. Não sei. Mas eu acredito que no lugar do Luca Orediano, ele vai fazer isso. Ele vai passar o... Bom, eu, ao menos, eu faria isso. Passaria o Luca Orediano para... Passaria o Gabriel Peck para a direita, entraria com o Veguete e com o Eric Marques pela esquerda. Né? Outra opção que ele tem, que eu não gosto, é permanecer com o Veguete na frente, o Gabriel Peck pela esquerda e pela direita ele colocar o Rossi ou o Serginho. São essas as opções que eu vejo para ele escalar o Vasco. De qualquer jeito, eu acho que é uma pena o Luca Orediano não jogar, porque ele vem crescendo. Sempre falei isso, que tinha que dar confiança ao jogador e deixar ele jogar, mas aquele treinador antigo era uma anta, né? Inclusive barrou o cara, mostra que não entende porra nenhuma de futebol. A gente sempre falou isso aqui, tem que dar oportunidade, o garoto é novo, está se adaptando num país novo, e ele tem condição, a gente via que tecnicamente ele é bom jogador, tem que dar ritmo de jogo pro cara, e ele vem crescendo e, infelizmente, não vai poder jogar, vai fazer falta, com certeza. Né? Mas contra o Atlético Mineiro, é um time que é irregular, a gente não sabe se ele vai jogar tudo que sabe ou não, porque o Atlético ele é assim, ele oscila. Bons jogos com maus jogos. Enfim, o Hulk tem que ser vigiado de perto, porque é um cara que chuta bem, nós temos no gol um peneira, que é o Léo Jardim, então tem que evitar dessa bola ir na direção do gol. E ainda tem o Paulinho, que é um jogador também que é importante no Atlético Mineiro. Então, eu vejo esses dois jogadores como perigosos no ataque, tem que ser bem vigiados ali, não dá muita oportunidade. E, principalmente, eu consigo observar no Vasco da Gama um defeito que está sendo crônico, que é ali da volância, na cabeça de área, tem sobrado muito espaço, principalmente no início dos jogos. Não pode deixar esse espaço ali na meia-lua, ali na entrada da área, porque, cara, ali de frente pro gol, pega um cara que chuta, que nem o Hulk e outros, qualquer jogador, mas estou falando do Hulk, o melhor chutador. É lance de gol, cara. Ele tem que bloquear melhor aquela entrada da área ali, que eu estou vendo um pouco de falha nos últimos jogos do Vasco, principalmente no início. Depois ele consegue acertar, mas a gente tem que começar bem desde o início, porque a gente não pode ficar tomando gol. O início é fundamental. Não pode começar o jogo já apanhando, que aí fica complicado. Então, gente, vamos torcer muito para o Vasco da Gama amanhã. Vamos fazer pressão, bastante pressão, cobrar dos jogadores e torcer para que os jogadores entrem com espírito decisivo, né? Espírito de decisão, desde o primeiro minuto. Porque com vontade, com determinação, com intensidade, o Vasco pode ganhar do Atlético Mineiro, sim. Então, vamos torcer para que isso aconteça e para que a gente ganhe mais 3 pontos para ir começando a sair dessa zona de rebaixamento aí, porque depois nós vamos ter a estreia do Payet, que vai dar um salto de qualidade ali naquele meio-campo. Infelizmente, a gente foi obrigado a escutar do Paulo Brax que ele não vai contratar mais nenhum jogador,
A gente precisava de um volante ainda, porque o Zé Gabriel ali é um temor, né? A gente precisava de um volante, principalmente de um volante, né? O volante seria fundamental. Então, ele já falou que não vai contratar, a não ser que mude de ideia, que apareça uma oportunidade. Mas o volante eu vejo como seria fundamental essa contratação. Porque na zaga, tudo bem, a gente precisa de um zagueiro para a direita, sim, mas se tivesse que escolher um jogador para contratar, eu escolheria o volante, que é a posição que nós estamos mais carente ali, né? Então é isso, gente, que eu gostaria de falar com vocês aí. Vamos torcer aí também para que a arbitragem não prejudique o Vasco e o VAR também. Nós fomos muito prejudicados no último jogo, né? O Maromba lá não marcou um pênalti escandaloso em cima do Orediano, e o VAR também não chamou, corroborou com o roubo, né? Ele chancelou o roubo do Maromba, porque não chamar o árbitro para olhar o carrinho que o cara levantou o Orediano ali pela direita é demais. Pô, querer deixar o jogo seguir, tudo bem, eu acho legal pra caramba o jogo corrido. Mas, porra, tem falta que não pode deixar de marcar, gente. Tem que marcar. Falta é falta. Né? Jogo é um jogo de contato, deixa o jogo correr? Sim, beleza. Mas tem que marcar as faltas. E principalmente aquela falta ali que o cara levantou o Orediano, era um pênalti decisivo para o Vasco. Com certeza prejudicou muito o Vasco, deixou o Vasco de ganhar 3 pontos por conta dessas porra aí, cara. E vamos torcer para que esses filhos das putas desses juízes, que são os merda, não prejudiquem o Vasco de novo. E vamos torcer também, gente, durante a semana, para que liberem São Januário também para a torcida e não fique prejudicando mais o Vasco. Vamos continuar com a campanha para que liberem, hashtag libere São Januário para o torcedor. Porque eu acho que jogar em São Januário com a torcida é muito melhor do que no Maracanã. O Maracanã só tem a vantagem de ter mais gente. Mas o São Januário dá mais um clima de caldeirão e eu acho mais legal para os jogadores. Ficam bem mais próximos ali. Ok, gente? No mais, quem puder compartilhar aí o vídeo, quem puder se inscrever no canal, agradeço. Dá o like ou o dislike, se não gostaram, nos comentários. E vamos aguardar o jogo de amanhã. Eu vou fazer um pós-jogo, vou antecipar para vocês, vou fazer um pós-jogo às 15 horas. Porque o jogo vai terminar às 13 horas. Eu vou dar um tempo do pessoal, né, se almoçar, voltar do jogo, enfim. Voltar para casa, almoçar, essas coisas. Aquele tempinho de 2 horas. E às 15 horas eu vou fazer um pós-jogo. Mais tarde vou lançar a chamada e conto com vocês. E espero que esse pós-jogo seja com 3 pontos na bagagem para a gente ir caminhando para, né, jogo por jogo, sair dessa zona de rebaixamento. Olha, um abraço para todos vocês, saudações Cruz Maltinas e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.